Olá! Nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre como nós vivemos lá, como foi esse tempo de missão, as experiências que tivemos, a cultura diferente, a língua diferente, enfim. Mas antes, vamos começar falando um pouquinho do que mudou na nossa vida desde que Deus nos chamou até aquele momento. Houve um momento, exatamente, que inicia esse segundo episódio, que foi o momento da transformação, ou seja, da quebra de paradigmas, da quebra de padrões que existiam anteriormente. E que, num primeiro momento, a gente não entendia direito o que Deus queria. E assim, a gente, mesmo eu fazendo meus tempos a sós com Deus, 1, 2 horas por dia, 3 horas por dia, perguntando para Ele, e agora, como é que nós vamos fazer? Porque nós não estávamos entendendo realmente o que Deus queria. E aí Deus começou a falar algumas coisas. Nesses sonhos que a Márcia teve, Deus começou a falar, olha, entrega o apartamento, entrega a casa de vocês, olha, vende isso, vende aquilo, vende o carro, tá? Paguem isso aqui, façam assim, preparem tudo. Isso tudo foi Deus que fez. Então o início desse novo processo teve exatamente uma quebra, um desmonte, uma quebra de padrões, uma quebra de paradigmas, uma quebra de todo um sistema de pensamento, de mente que ele veio e quebrou. Eu gosto muito de Romanos 12:2, porque fala sobre a mudança da mente. Transformai-vos as vossas mentes. Nós vivemos isso na pele. Porque verdadeiramente a gente cresce numa sociedade, e nós especificamente que viemos de uma família de classe média alta, nós crescemos com esses princípios do sucesso, da conquista, do ter coisas, do ter o melhor carro, do ter a melhor casa. Então isso para mim era um conflito muito grande com o deixar tudo, Então foi um processo de mudar a nossa forma de pensar. Essas foram as primeiras grandes mudanças e adaptações nossa, do nosso coração, da nossa vida, do nosso interior a Deus, com Deus e por Deus. E olha só, nas pequenas coisas, olha que interessante, eu era acostumada a trabalhar a vida inteira. Então, desde os 17 anos, eu pagava minhas contas. Eu simplesmente tinha um cartão na mão e eu saía pagando, débito ou crédito e pronto. E aí chega um momento em que tudo, nem que fosse R$5 em pesos chilenos, 1.000 pesos, que é como se fosse R$6, algo assim, tinha que ser falado com louvor. Sabe, eu tinha que ter assim moedas lá na base missionária para comprar o tomate, a cebola, coisa que nunca existiu na minha vida. É uma mudança de cultura. Nossa, essa eu diria que foi assim de verdade o maior impacto nosso. A gente veio de uma cultura onde a gente nunca fez conta. A gente consumia e depois pagava. A gente comprava e dava um jeito de pagar. Produzia, trabalhava muito e pagava. Às vezes nem tanto, mas pagava. Metia o carro na frente dos bois. Muitas vezes eu queria realizar, ponto, fazia. E a gente vai aprendendo que a coisa não funciona assim. As pessoas que vivem numa base missionária, elas vivem de ofertas. Então, verdadeiramente, elas têm que ser muito planejadas e muito pé no chão, porque conforme a oferta entra, é que ela toma as decisões. Não é como aqui fora no mundo, que a gente simplesmente compra as coisas e vai ver como vai pagar, Lá não, é um princípio básico muito legal que a gente aprendeu, Produz para consumir. Consome. Produz, consome, que nada mais é que o plantio e a colheita. Claro. Da base missionária também, para mim, uma experiência incrível foi conviver com pessoas de outros países, de Lindo, outras isso culturas, é maravilhoso. Diferentes línguas, costumes, E você tá numa sala de aula de iguais. Porque numa sala de aula, não importa se você tem 19 anos de ministério ou se você é recém-convertido. E o que nós vemos de mais lindo aí também, dentro disso que a Márcia está colocando, é que são culturas completamente diferentes, gente do Peru, gente da Bolívia, gente dos Estados Unidos, da Suíça, da Holanda, mas incrível, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Jesus. Então isso é lindo, até a maneira de cultuar pode ser diferente, mas o caráter de Deus, a personalidade de Deus é a mesma em todo mundo. É lindo. Isso é a coisa mais linda que tem numa base missionária. E o estilo de vida, sabe? Nós isso marca muito a gente.
a simplicidade das pessoas. E uma simplicidade verdadeira, sabe? Não é, entenda bem, não é nenhuma alusão à pobreza, não. Nada aqui nós disso. queremos nada disso. Nada Existem missionários que vivem muito bem. Na base não tem pobreza. Não tem, que viajam o mundo inteiro, vivem bem. Mas há uma cultura de, assim, valorizar o que realmente tem importância e não valorizar o que não tem importância. Então, nesse ponto, é muito diferente do mundo aqui fora, onde as pessoas vivem muito da aparência, do que elas vestem, do carro que elas têm. Lá, nada disso tem importância alguma. A gente aprendeu a fazer as coisas caminhando, a gente ia andando na cidade, fazia as compras com uma sacola na mão, coisas que eu nunca fiz na vida. Verdade. Então, assim, para mim, de verdade, o maior aprendizado, claro, além das escolas fantásticas que a gente fez, mas o maior aprendizado para mim foi estilo de vida simples, sabe? Como Jesus vivia, a simplicidade de Jesus, o evangelho simples, o evangelho raiz. Isso para mim foi virada de chave na minha vida. E eu creio profundamente que eu nunca mais vou pensar como eu já pensei um dia. Houve uma metanoia na minha cabeça. Nunca mais eu vou voltar a pensar como eu pensava antes. Eu acho que eu penso e creio profundamente que em nós houve essa mudança interior. Né? Eu estava até comentando com o Renato, antes aqui da gente começar esse segundo episódio, na questão mais importante que aconteceu em mim. Eu passei a entender e me aprofundar no caráter de Deus, sabe? Descobri profundamente o caráter desse ser, dessa pessoa tão linda, tão maravilhosa que é Deus. Então, o grande aprendizado realmente foi entender da autoridade dele, que em todos os momentos, em todas as situações e circunstâncias, Deus está em autoridade. Autoridade. E nós aprendemos dessa autoridade, nós aprendemos a viver dessa autoridade. Então eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que fala dos apóstolos, que é onde a sombra dos apóstolos passava, lá haviam curas. Eles curavam com a sua sombra, porque a autoridade de Deus estava nele. Baseado em quê? No temor a Deus e baseado na obediência. Quando você passa a conhecer esse caráter de Deus, aí sim, esse foi um grande aprendizado nosso. Conhecer a vontade profunda e real de Deus para cada um de nós individualmente. A Márcia é uma indivíduo e eu sou um indivíduo, entendeu? E esses dois indivíduos juntos com Deus somos um só, entendeu? Na nossa conta não existe 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 1. E sabe que quando me perguntam sobre essa experiência, né, do que nós aprendemos lá na base, outra coisa muito forte para mim, é como se fosse para mim ali um pedacinho do céu, sabe? Onde todos são irmãos e de uma forma muito, muito simples, muito linda. Por exemplo, uma vez acabou meu fósforo. E aí eu pensei, caramba, eu vou atravessar a cidade para ir num lugar, no supermercado, comprar um fósforo. Bati na vizinha do lado. Pode me dar um fósforo, 2 fósforos? Ela me deu a caixa inteira, uma caixa enorme. Uma caixa enorme. Uma caixa enorme. Toma, sabe, eu não precisei mais comprar fósforo lá até o final. Então, assim, nas mínimas coisas, tem muita irmandade. Às vezes o vizinho do lado nos chama, ei, venham comer hoje um assado, que é como se fosse o nosso churrasco, mas da maneira chilena. E, assim, não importa se tem muita comida ou não, eles querem compartilhar com você. Vem comer uma pizza na minha casa. Não tem essa coisa, sabe, do você achar que você precisa ter muito para você compartilhar. Não, o missionário ele compartilha o que ele tem. Se ele tem 3 calças jeans, ele te dá uma, sabe, na boa. Se ele tem 2 tênis, ele te dá um. E você aprende muito isso. E isso foi outra coisa, outra mudou muito que eu coloquei na minha vida. Eu descobri que eu tinha um guarda-roupa enorme, de verdade, sem necessidade de tudo aquilo. Isso é a cultura da generosidade, né, que a gente colocou. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. E nós só fomos para viver tudo isso porque existem pessoas generosas que nos ajudaram muito. Foram as nossas mantenedoras, foram pessoas que mandaram recursos para nós, para que nós pudéssemos viver tudo isso, para que nós pudéssemos levar o Evangelho, por exemplo, lá para um bairro muito pobre do Chile, de Santiago, no Chile, para que nós pudéssemos chegar aqui em Belém e termos essas experiências com curas, experiências com Deus curando pessoas, curando famílias.
Isso foi só por causa de você que nos ajudou. E isso é muito importante, né? A generosidade dos outros que seguem nos ajudando gerou em nós todo esse momento, toda essa vivência, todo esse aprendizado. E eu quero deixar aqui um testemunho para você. Não foi só evangélico que nos ajudou. Muitos católicos mandaram recursos para nós. Foi surpreendente. Deus moveu de uma forma incrível. Receber recursos dessas pessoas. Né? Nós podemos viver, nós podemos comer, nos vestir e viver assim, tranquilo, direitinho, certinho, sem faltar absolutamente nada com os recursos desses irmãos. Isso é muito lindo. Nós somos profundamente gratos a essa generosidade dessas pessoas. Eu creio que essa foi uma das maiores experiências que nós tivemos. Não que a gente não goste de trabalhar, pelo contrário, nós estamos trabalhando muito, mas nós não vivemos esse tempo do fruto do nosso esforço. Não. Nós não vivemos esse tempo do fruto do nosso trabalho. Deus, através de várias pessoas, talvez até uma centena de pessoas, moveu os corações para nos ajudarem. Isso foi lindo. Lá na base missionária, uma coisa também que é muito impactante é como aprofunda o nosso relacionamento com Deus vivo. Porque assim, normalmente a gente é criado em igreja. A gente limita o nosso relacionamento com Deus a ir ou não ir à igreja. Ou então a orar ou não orar. E verdadeiramente o seu relacionamento com Deus, ele pode e deve ser diário e permanente. Então lá, como eu falei antes, é como um pedacinho do céu, não apenas pela irmandade, mas a conexão com Deus, sabe? Você acorda e dorme conectado com Deus. Seja através do tempo a sós, que você reserva todo dia, a primeira hora da manhã. Você se retira ou para a praia, ou para debaixo de uma montanha, ou para debaixo das árvores. Toda a base tem um horário, 1 hora por dia de se conectar com Deus. E depois tem louvor, e depois tem adoração, depois tem intercessão pelos outros países, que é outra coisa linda também. A gente estar lá no Chile, por exemplo, orando pelo que está acontecendo na Índia, sabe? Os missionários oram por todos os países do mundo, pela fome, pelas guerras, por tudo. Isso é lindo demais. Então tem muito isso também, você parar de falar com Deus só sobre você, mas falar sobre os outros. Então essa conexão, ela é muito transformadora, muito. Para mim foi algo assim incrível. Exato, e isso foi assim algo também que vira uma chave, né? É a questão de você estar conectado nessa autoridade que eu falei. É você reconhecer essa autoridade e você estar conectado na fonte da água viva, como diz a Bíblia. A Bíblia fala dessa fonte e a gente, quando está assim no dia a dia da cidade, no dia a dia do trabalho, a gente em alguns momentos desconecta, né? Mas é importante isso, é importante falar que nós aprendemos isso, a estarmos conectados 24 horas por dia. 24 horas. É como se fosse aquele bebê que acabou de nascer e que precisa dos pais o tempo todo, e principalmente da mãe, que dá o leite todo o tempo. Então, mais ou menos isso que a gente aprendeu, essa transformação de mente também na conexão com a fonte da água viva, que é Deus.